Que lugar é esse que chamamos de início? Onde está a origem de algo tão complexo, ou sofisticado, ou transformador, como isso que chamamos de cinema? E, sabendo ou não a resposta de tais perguntas, ou ainda daquela antiga questão, ainda mais inquietante, sobretudo por abrigar em si um mistério cuja resolução talvez diminuísse a glória da própria indagação: o que é o cinema? Essa última que siga sem resposta. E por que não deixar também todas as outras em suspensão, ao menos por enquanto? Cinema é muita coisa, ou é coisa nenhuma, tanto faz. Cinema é o que o olho vendo não vê, e o que o ouvido ouvindo não ouve. Eu disse que não responderia e, quase respondendo nessa divagação poética, pareço lançar ainda mais nuvens nesse céu nublado. Mas o que aqui se pretende é imaginar, pelos trajetos históricos, uma cartografia possível para um cinema produzido em um determinado lugar. O Espírito Santo. Penso que o mais justo seria chamar essa série de cartografias poéticas para um impossível cinema espírito-santense. Mas é que capixaba me parece um tanto mais incerto. E é de incertezas que se tratam os começos. 1926, Castelo, cidade bonita do interior do Espírito Santo. Ludovico, nome de inventor. Há quem diga que foi ele quem inventou o cinema feito aqui, lá na década de 20, tendo inventado também um aparelho que chamou de aparelho Guarani, com Y. Um aparelho que filmava e também projetava imagens em movimento. Pensei por um instante em proferir a seguinte heresia: filmar e projetar, princípio e fim do cinema. Ainda bem que não a disse. Porque a projeção é, na verdade, o verdadeiro princípio da coisa. Filmar é antes. Filmar é letra, morfema e língua. Projetar é dar corpo à linguagem e fazer tal corpo desfilar no sonho de quem, de olhos bem abertos, sonha. Aparelho Guarani. Origem dessa odisseia que chamaremos de cinema capixaba. Curioso que aqui, nessas imagens de um filme rodado entre 1926 e 1929, intitulado Cenas de Família, do Ludovico Persício, o inventor, tudo se pareça muito com aquelas imagens iniciais dos irmãos Lumière, os franceses, os inventores. Rostos, movimento, paisagens. Rostos em movimento que parecem paisagens. Paisagens em movimento. Se foi mesmo Ludovico que inventou um aparelho para criar esse tal cinema capixaba, se foi realmente ele o ponto de partida dessa aventura, não dá para dizer com precisão. Porque as origens são sempre incertas. Mas encare bem essas imagens. Perceba bem esses olhares, esses sorrisos, esses gestos imprecisos. Note a perturbação desse preto e branco vibrante, caótico em seus movimentos de câmera famintos por engolir o mundo, as pessoas e a cidadezinha do interior. Repare bem em como essas imagens parecem iniciais. O começo de um longo caminho pode ser quase sempre essa espécie de caos faminto. E essa fome, esse caos, ainda perduram.
现在电脑谁不会做？带尖端的。对对对，你们当然永远是走在时代的尖端啊！我们不投资你们屁用。 Ainda estamos no começo, nas origens, no princípio. Mas agora não é mais uma busca por um lugar originário desse tal cinema capixaba. Não mais a reivindicação incerta de um ponto de partida. Não mais a perturbação inóspita, o anseio bobo por acreditar que só se deve encontrar entre tantas hipóteses uma única origem central de tudo. Mas é isso, é sobre isso, a origem de tudo. Ainda o começo. Mas outro começo. O começo de tudo. A linguagem. No princípio, era o Verbo. Diz o versículo bíblico. No princípio, era o Verbo. É também o título desse filme da Virginia George. Nele, 3 situações que logo se encontrarão em pleno carnaval acontecem na nossa frente, diante dos nossos olhos. Uma criança acocorada debaixo de uma caixa de papelão, perambulando pelas ruas da cidade. Uma discussão no balcão de um bar a respeito da origem, novamente, a origem, da invenção da roda. E 2 cegos, na mesa do mesmo bar, brincando um jogo que obviamente não podem ver. Essas 3 situações, quando se encontram, reverberam os sentidos das palavras, princípio de tudo, e das imagens, fim de tudo. É como se Virginia George assinalasse com as imagens a própria palavra. Palavra-imagem. Imagem-palavra. Acho que existe um outro nome para isso. Um nome mais antigo, quase ancestral. Palavra-imagem. Imagem-palavra. Imaginação-palavra. Palavra-imaginação. Poesia. No princípio, era o Verbo. Diz o versículo da Bíblia e o filme da Virginia George. No princípio. Foi Rubem Alves quem parafraseou tal versículo do Evangelho segundo João. Ele escreveu assim: no princípio, antes que qualquer coisa existisse, antes que houvesse o universo, o que havia era poesia. Deus era poesia. A poesia era Deus. Deus e a poesia eram a mesma coisa. No filme da Virgínia, Deus é um homem levemente embriagado de cachaça, conversando sorridente com um menino que se diverte com a própria imaginação, debruçado sob uma caixa de papelão. Escuta aí. Se você escutar um barulhinho todo assim... São eles, os chineses. Vá, garoto, vai lá. Vai escutar o chinês. Vai. Aí, otário. 现在电脑谁不会做？带尖端的。对对对，你们当然永远是走在时代的尖端啊！我们不投资你们屁用。扩充生产线。 Com uma população dividida entre o trabalho na incipiente lavoura do abacaxi e a mão de obra operária na construção do maior porto de exportação de minério de ferro do mundo, o Tubarão, essa pequena cidade limítrofe do litoral do Espírito Santo, chamada Serra, todo ano, nas vésperas do Natal, vê realizar-se uma festa que nos remonta ao tempo da escravatura.
O Mastro do Bino Santo é um marco etnográfico do cinema capixaba. O registro de Ramon Alvarado, um dos diretores mais influentes de nossa cinematografia, consegue transitar entre as sombras do passado e a celebração do presente. Ao redor de uma das festas mais tradicionais do Espírito Santo, o filme se abre para imagens que dialogam em torno da festa e de sua história, traçando um comparativo silencioso muito crítico, característica comum ao cinema feito por Alvarado e seus contemporâneos, que, além dos filmes, legaram à história do nosso cinema o pioneirismo da expressão cineclubista que tanto nos identifica. Esses corpos dançantes, corpos negros em estado de celebração, se mesclam com as ilustrações dos tempos da escravidão. Passado e presente, tensionados, paralelos que reverberam a condição de trabalho que ali ainda carrega ecos de outros tempos. O mastro, a banda, o trajeto, a tradição. Os corpos. Uma multidão de corpos. Corpos que dançam, mas também corpos de trabalho. Corpos em trabalho. A maneira direta como Alvarado registra a tradicional festa de São Benedito, o modo como observa de perto e permite que sua câmera se deixe sequestrar por aqueles corpos em movimento, exultantes em sua celebração, ao fim se mistura com as fotografias e pinturas de outra realidade, outro tempo, outro ambiente. Corpos que bailam. Corta. Agora, corpos que trabalham na construção daquele que é hoje o segundo maior porto de exportação de minério de ferro do Brasil. Brasil. Na banda sonora, ouvimos um texto que explica as origens da festa, dá contexto e contorno ao que se vê. Mas é possível ouvir também, quase que desde as primeiríssimas cenas, uma música compassada e frenética, um reco-reco ritmado interminável que cresce à medida que o filme avança. Entre o som das vozes e dos gritos, da voz firme que nos explica tudo, ouve-se o Congo. O Mastro do Bino Santo não é apenas um registro histórico importante das tradições capixabas. Tampouco nos pertence de modo exclusivo. Como cabe aos bons documentários, o filme, existindo e sendo visto, deslimita-se. Ganha, por sua expressão inegavelmente urgente, mesmo depois de tanto tempo, uma força que o transmuta em um filme, sim, sobre a festa serrana, a expressão capixaba, mas que transpassa os limites e o confirma, como um filme definitivo sobre o Brasil. O que fez Ramon Alvarado em seu registro de O Mastro do Bino Santo, ao capturar uma tradição coletiva de origem ancestral e que, no movimento dos corpos dançantes, ressoa a própria história e cultura do Brasil, Orlando Bonfim Neto, mineiro que se mudou definitivamente para o Espírito Santo nos anos 80, adotou como um modo de enxergar o mundo e, através dele, fazer cinema.
Sua cinematografia é, por si só e de um modo bastante particular, uma cartografia da cultura capixaba. As personagens centrais de seu cinema, documental e quase sempre envolvido pela poesia em movimento de câmeras imparcialmente cativadas pelas histórias que capturam, são reais agentes do fazer cultural nos horizontes mais diversos deste lugar. São descendentes de imigrantes, cantadores, ecologistas e tantos outros rostos que emprestam-se e emprestam também o próprio corpo para as tradições culturais e históricas do Espírito Santo. Aqui, nessa observação que se revela intimista, não por escolher uma proximidade particular de seu objeto central, mas por perceber, no cotidiano de seu protagonista, a feição vívida de uma alma inundada pela arte e pela tradição, Orlando Bonfim Neto, esse verdadeiro cronista que escreveu pela letra de suas imagens, observa o cotidiano de um homem encantado, o mesmo que empresta o nome ao título, Mestre Pedro de Aurora, o último tirador de jongo. Pedro Camilo Guimarães. Queria que o senhor contasse pra gente como é que o senhor virou cantador. Eu virei cantador porque meu padrasto era cantador. Manuel de Mato, Antônio de Mato. E eu peguei aquelas práticas com ele. Fui cantando e fui gostando. É pra entreter, para o pau não ficar muito custoso, né? Mas cantar. Tambores, vozes, corpos, rostos que demonstram em suas expressões o rastro de uma cultura que resiste. Afinal, das tradições da cultura negra fixadas no Brasil, o jongo é uma das que menos se aculturou. Praticamente extinta dos centros urbanos, é ainda hoje uma das mais ricas e complexas manifestações culturais. Tambores, vozes, corpos e o sorriso de Mestre Pedro enquanto canta, enquanto fala do jongo e da herança cultural que aprendera. Tambores, vozes, corpos que dançam a dança mágica dos escravizados. É que os escravizados acreditavam que essa dança tornava invisíveis os seus mestres. Magia essa que poderia ser muito útil a favor da luta pela libertação daqueles corpos que, ainda que tornados cativos, insistiam em dançar. Curioso. Se o jongo tinha mesmo esse poder mágico da invisibilidade, por que é que os enxergamos tão lindamente nesses planos que parecem, a cada nova cena, se deixar cativar pelo ritmo do tambor, pelo movimento dos corpos, pelos versos cantados, até tornarem-se eles mesmos, dentro do próprio filme, uma cantiga que reverbera a poesia de uma composição transcendental. Se aqui tivesse uma dona que soubesse bem dirigir avião, nós ia dar um passeio na lua, com a viola na mão, e nós ia bater um papo, e junto com ela viadão. Eu ia bem prevenido, levava até a geladeira, eu ia comprar pra ela um rádio de cabeceira, e botava a pilha do gato, miau, miau, pra pegar a língua estrangeira. Quando eu voltasse de lá, vinha com outra direção, desejava fazer um cais, dar bugio pra João, mas eu não quero mexer com o dinheiro da nação. Oh, águas que correi tão apressada, e dá-me nova notícia do meu bem. Se ela é morta ou se é viva, onde existe, ou se estará hoje em braço de alguém. Se ela é morta ou se é viva, onde existe, ou se estará hoje em braço de alguém. Ou águas que correm tão apressada, e dá-me nova. Aqui no Bar São Pedro, aonde a gente mora, existe muita pobreza,
Muita gente que vem de Bahia, de Minas, de tudo quanto é lugar. Até de São Paulo, de todos os lugares. Vem para aqui, para morar aqui no bairro de São Pedro, na Invasão. Mas só tá bom eles virem para aqui, porque aqui é o lugar de toda a pobreza. Tem 6 anos que eu moro aqui, vim de Valadares, sou mãe de 6 filhos, meu esposo é doente, não tem salário nenhum, nós só vivemos de comprar uns quilos, pouquinho. Vem aqui, ganho meu dinheiro, chego em casa, compro 1 quilo de uma coisa, 1 quilo de outra, lá vou vivendo assim. Não me parece justo traçar uma cartografia, sobretudo por carregar a pretensão de ser chamada de poética, sem observar, para além dos aspectos culturais da tradição capixaba, obras mais críticas e diretas de nossa produção audiovisual. Tampouco me parece honesto considerar que o cinema, ao menos enquanto conceito de produção artística, seja apenas o que está direcionado às telas das salas escuras, dos festivais e mostras, sempre tuteladas por um olhar curatorial. Cinema pode ressoar em outros lugares, nas telas não tão grandes de uma televisão ou no luminoso universo dos celulares na palma de nossas mãos. Cinema é, como já dito, linguagem. E enquanto linguagem, pode ocupar o lugar que precisar. Se lugar de poesia é na calçada, como canta Sérgio Sampaio, lugar de cinema é no olho, nos ouvidos, na presença de quem se dedica, por menor que seja o tempo da fita, do filme, do vídeo, a receber os sons e imagens que o constituem como tal. Assim sendo, também não me parece justo caminhar por essa história sem observar esse filme, feito para a TV, sob direção de Hamilton de Almeida, cineasta e crítico de cinema com extensa produção artística e intelectual. Acredito ser plenamente possível chamar Lugar de Toda a Pobreza de documentário, alçando-o a esse lugar muitas vezes idolatrado pela cinefilia e que tantas vezes exclui de seu panteão os produtos da TV brasileira. Lugar de Toda a Pobreza é, talvez, a obra mais diretamente crítica que esta série se propõe a observar. Aqui, os corpos não dançam, não celebram, talvez não sonhem, mas são novamente corpos que trabalham. Corpos que, em condições precárias, resistem porque precisam sobreviver. O cenário é o antigo lixão de São Pedro, tradicional bairro da Grande Vitória, lugar onde as figuras das pessoas se misturam com o lixo, em uma imagem de caos e labuta. São olhares cansados, mãos cansadas, rostos cansados, vozes cansadas. Todo movimento aqui parece custar demais. Todo gesto, por menor que seja, soa carregado de significados. A angústia de um tempo sofrido, já não mais nos distantes anos da escravidão, como as imagens de Alvarado em seu mastro do Bino Santo, mas agora em meados dos anos 80, talvez o tempo da trilha derradeira, que em breve culminaria na redemocratização do país, mas que ainda gritava os ecos da injustiça de outros tempos, todos os tempos. Esses corpos, rodeados de lixo, o desprezo material dos homens, reclamam de sua condição tenebrosa, mas raramente surgem parados em tela, pois estão sempre cercados de trabalho, movimentando-se por entre entulhos, sobras, dejetos, sujeira. Por pouco a câmera não os perde no cenário, porque seus corpos se mesclam ao lugar, esse lugar de toda a pobreza. Mas então, quando esses indivíduos cansados param e olham diretamente para a câmera, comentando sobre suas dificuldades e declarando ao mundo seu desassossego, suas histórias se sobressaem. Por um instante, deixam de pertencer ao lixo porque finalmente reformularam a equação. Precisam dele,
pois é de lá que tiram seu sustento. Mas se fazem necessários, fundamentais, soberanos, pois dão ao lixo uma função que lhes sirva como modo de enxergar, ainda que nos escombros de algum entulho, um caminho possível, um horizonte para onde possam mirar, um destino pelo qual possam, finalmente, sonhar e, sonhando, descansar. De todas as possibilidades do cinema, talvez a mais bela seja esta capacidade singular de ressignificar os espaços. Sobretudo quando essa reconfiguração se dá a partir da vivência dos indivíduos, que, inseridos naquele lugar, o reconstituem. Reconfigurar um espaço, entretanto, requer o frescor de um olhar capaz de observar o movimento de ressignificação que é, pelo cinema, sempre possível. No começo dos anos 2010, uma nova geração de realizadores surgiu no cenário audiovisual capixaba. Era um tempo de renovação de olhares e modos de se fazer cinema no Espírito Santo que já vinha acontecendo desde o início dos anos 2000. Não digo, claro, que o surgimento dos cursos de rádio e TV em Vila Velha e a graduação em cinema e audiovisual na UFES foram os primeiros responsáveis por fazer brotar uma geração responsável pelo chamado cinema universitário por aqui. Visto que ainda nos anos 80, a geração do vídeo, também advinda da universidade, diretamente influenciada e mobilizada pela chegada dos equipamentos ao campus da UFES, construíram um lugar definitivo na história do fazer audiovisual capixaba. No entanto, é inegável o vigor dos novos ventos trazidos pela nova geração. Dito isso, faz-se necessário observar essa brincadeira que Carol Covre e Diego Locatelli realizam com seu documentário Perto da Minha Casa. Uma contemplação de um processo de reimaginação de um espaço determinado, aparentemente inóspito e sem sentido, na cidade de Vila Velha. Perto da Minha Casa se detém em um grupo de jovens que, no intuito simples de passar o tempo, decide frequentar um determinado lugar cuja função até então parecia inútil. Entre uma quantidade inumerável de containers, figuras juvenis brincam como crianças em um parque. Reconstituem o lugar com seus próprios corpos, alterando a função do espaço, inserindo nele a vivência de sua existência pueril. É um sintoma temporal nessa renovação de olhares e modos de produção resultante do surgimento dessa nova leva de realizadores no começo dos anos 2000 e 2010 que o próprio filme se deixe contaminar, depois de apresentar seus personagens e seu mote principal, pela vivacidade dos indivíduos que filma. Essa renovação é também uma renovação da própria linguagem. É reconhecer na imagem sua natureza autônoma. É uma espécie de didatismo ao contrário. É entregar ao espectador uma obra viva e rica, capaz de dizer e desdizer, formular e desconstruir, reconstruindo-se através de sua própria forma, construindo, a partir dela, um legado, constituído também de outras obras contemporâneas, que assume o artifício,
como aspecto fundamental da linguagem audiovisual. É, em outras palavras, fazer poesia através das imagens. Nenhum outro som no ar, para que todo mundo ouça. Castiel Vitorino brasileiro. Brasileira. Para todas as moças é, ao mesmo tempo, uma expressão poética por si só, uma reza e um tratado decolonial. É um grito de afirmação que transcende a superfície das imagens, reverbera no som da declamação que, se por um lado parece uma canção espiritual, por outro atinge a força mais brutal de uma corrente de retorno, como uma tormenta que se vinga com palavras e imagens de toda a história, com H maiúsculo, que traspassou corpos como este que, em tela, exibe sua existência. Castiel Vitorino brasileiro, brasileira, macumbeira, travesti, artista. Castiel, um corpo. Ou melhor, uma corpa que pertence a todos os lugares e a lugar nenhum. A expressão definitiva da capacidade que as imagens têm de, postas em tela, proporcionar tempestades e tormentas nos padrões pré-estabelecidos aos corpos, as corpas. Para todas as moças, é um filme e um ponto de macumba. É a canção e a poesia de uma travesti negra. É a declaração de uma bicha preta e macumbeira, que olha de volta para o país que a traumatiza, que traumatiza corpos, corpas, como este que vemos em tela, celebrando em si mesma a não assimilação de sua existência no mundo. Porque, afinal, Castiel não quer ser assimilada por esse país que ela mesma, em outro ponto de sua carreira, vai chamar de traumático, em um trocadilho inteligente que ela mesma devolve para o seu sobrenome. O trauma é brasileiro, no masculino. Com a descrição certeira de seu ritual, que propõe uma cura, Castiel devolve a esses corpos e corpas marginalizados pela história, pela política e pelo próprio cinema, as armas com as quais se pode lutar. Seu antídoto é tão profundo que mergulha na consciência coletiva, na trajetória histórica dos indivíduos invisibilizados e massacrados através dos tempos, no significado de sua corpa de travesti negra e macumbeira. Castiel confirma em si mesma a ancestralidade das mãos, olhos, boca, dedos, ânus, testículos femininos de uma nação inteira. Sim, pois os corpos que representa através de si, como um símbolo vivo, mutável e transgressor, são ainda parte dessa nação violenta, brutal e desgraçada. Não à toa, Castiel encerra sua reza, seu canto, seu enigma mágico, seu curta-metragem, com as instruções exatas que condicionam os efeitos de seu feitiço audiovisual. Pois é isso que para todas as moças realmente é, um feitiço de travesti. Porque feitiço de travesti só bicha consegue desfazer. E macumba de bicha só travesti consegue quebrar. Quebrar o quê? Castiel então nos revela, como mensageira de todas as almas, a origem de nossa desgraça, de nossa necessidade de cura. Nos diz, finalmente, o que é preciso romper, o que é preciso quebrar. Porque feitiço de travesti só bicha consegue desfazer. E macumba de bicha só travesti consegue quebrar. Quebrar o quê? As embarcações. É preciso descolonizar a poesia,
É preciso descolonizar o processo de cura. É preciso descolonizar, enfim, o cinema. Cartografias. Percorremos esse trajeto desde sua invenção, passando por territórios diversos e instâncias definitivas do fazer audiovisual capixaba, até chegar no terreno cada vez mais preciso da reinvenção. É impossível prever o que ainda está por vir neste território vasto e antigo do cinema capixaba. Mas traçar uma cartografia sob o prisma da visão poética, nos permite imaginar, a partir do cenário do presente, uma vastidão de caminhos possíveis. Caminhos que ultrapassam hoje a barreira dos limites cartográficos. Como os filmes Remendo, de Roger Gil, Procuro Teu Auxílio para Enterrar um Homem, de Anderson Bardot, ou os longas Toda Noite Estarei Lá, de Suelen Vasconcelos e Tati Franklin, e Os Primeiros Soldados, de Rodrigo Oliveira, que recentemente percorreram os mais importantes e variados festivais de cinema pelo Brasil e ao redor do mundo. Todos esses filmes foram feitos aqui, no Espírito Santo, por gente daqui. Talvez então, a partir dos registros poéticos dessa cartografia, que tanto olhou para as produções do passado a fim de compreender o presente de nossa cinematografia, seja possível também observar o futuro, imaginando-o. O que ainda virá? O que ainda pode esse nosso cinema? Ainda é tão urgente e necessário chamá-lo de nosso cinema? A real vontade era dizer que alçamos voo, alcançamos outras paragens e já podemos deixar esse caminho se fazer sozinho, germinando e crescendo gigantesco. Mas ainda é preciso olhar com zelo para esse terreno fértil. Não se faz cinema sem incentivo. Não se trabalha a cultura sem investimento. Ao menos não sem o objetivo de finalmente alçar voo. O caminho ainda é longo. O trabalho é perene. Sigamos.